O regime iraniano iria perder a guerra, provavelmente. Então eles não querem fazer isso. Nunca deram nenhum sinal que estavam dispostos a entrar em guerra direta com Israel e, consequentemente, com os Estados Unidos. Por que o Irã decidiu, então, fazer esse movimento? Depois que a Rússia invade a Ucrânia, a gente tem uma quebra de um princípio das relações internacionais muito forte, que você não invade fronteira e não tenta anexar um país. Aí todo mundo, não, mas Estados Unidos invadiu o Iraque e o Afeganistão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente tem um exército de gente fanática dentro de uma guarda revolucionária que não é o exército do país. Não sei se todo mundo entende isso, né? A Revolução Islâmica, ela resolveu criar um exército paralelo. Você sabe o que a Estátua da Liberdade representa? Representa a liberdade do povo americano. E hoje eu quero te ensinar a conquistar as 3 liberdades na sua vida. Liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Sim, se você quiser aprender essas 3 liberdades e ter isso na sua vida, você precisa ser aluno do Metadólar. É só você clicar aqui embaixo que você vai saber como fazer dólar através da internet, independente de onde você esteja. Você não precisa estar aqui na ponte do Brooklyn, em Nova York. Sim, você pode estar no sofá, na sua casa e fazer dólar através da internet. Clique aqui embaixo e saiba mais. Um grande caos. Então, assim, o regime iraniano iria perder a guerra, provavelmente. Então eles não querem fazer isso. Nunca deram nenhum sinal que estavam dispostos a entrar em guerra direta com Israel e, consequentemente, com os Estados Unidos. Por que o Irã decidiu, então, fazer esse movimento? E eu acho que esse é um ponto assim, interessante da gente entender o contexto maior do que está acontecendo no mundo. E aí não dá para esquecer o movimento que eu chamo de eixo das ditaduras, que é a união de Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Esse grupo de países começaram a se juntar e trabalhar junto. Depois que a Rússia invade a Ucrânia, a gente tem uma quebra de um princípio das relações internacionais muito forte, que você não invade fronteira e não tenta anexar um país. Aí todo mundo, não, mas Estados Unidos invadiu o Iraque e o Afeganistão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Rússia invade a Ucrânia no começo de 22, em setembro de 22, a Rússia já vira e fala assim: estou anexando 4 regiões da Ucrânia, tornando elas parte do meu território, com um referendo inventado. Assim, esse tipo de coisa não acontecia há muito tempo. E aí, quando a Rússia faz isso, ela meio que abre uma porta, né? Abre a caixa de Pandora e tá liberado. Dá pra fazer isso. Isso. Aí o Maduro mundo, vai lá e faz um referendo, por exemplo. todo mundo começa, tipo, também posso. Por que a Venezuela tá fazendo o que tá fazendo? Claro, é porque ela tá olhando pro cenário do mundo e falando, nossa, tá permitido e eu tenho meu grupo de aliados. Então o Irã tá olhando e falando assim, a coisa tá diferente no mundo. Dá pra eu ir mais longe e eu tenho os meus aliados. Outra coisa que o Irã está lendo ou achando é que Israel está em decadência. A guerra em Gaza desgastou Israel publicamente, o ataque do Hamas foi muito violento. Tudo isso faz o Irã ler, Israel não é mais a mesma. Os Estados Unidos vai ter estômago, vai querer entrar. Então o Irã foi lá e testou. E assim, tem um outro fator que pouca gente está falando e que eu acho muito importante a gente contextualizar isso. Tem uma mudança ideológica dentro do regime iraniano nos últimos anos, de 2009 para cá. Em 2009 acontece um negócio no Irã antes da Primavera Árabe, que é a tal da Revolução Verde, que é o primeiro movimento revolucionário dentro do Oriente Médio antes de vir a Primavera Árabe. Começa no Irã, com a eleição do Ahmadinejad, que foi fraudada, e a população sai à rua. E assim, eles protestam demais, e a resposta do regime não é tão dura. E o Ayatollah fica muito incomodado com o que aconteceu e fala, olha, como é que as nossas guardas, os nossos militares, as nossas milícias estão sendo tão... Como é que os jovens estão comprando esse discurso? E aí eles decidem trazer ou resgatar uma doutrinação ideológica na Guarda Revolucionária. Então a Guarda Revolucionária ela vem vindo desde 2009 com uma ideia de um culto apocalíptico, de uma noção de que o 12º imã vai voltar. E para isso acontecer, Israel tem que ser destruído, Estados Unidos tem que ser destruído. E quando isso acontecer, então, a civilização islâmica vai dominar o mundo. Meio uma profecia de uma guerra entre o bem e o mal. E aí os membros da Guarda Revolucionária,
que são quem estão por trás de todas essas coisas, o eixo da resistência. Só para entender esse ponto dessa questão profética, isso é um culto particular no Irã ou é algo dos xiitas? É algo dos xiitas, mas existem diferentes versões dentro do xiismo. O Irã, particularmente, quando os ayatollahs chegam no poder, eles têm uma ligação muito forte, chama Mahdismo, que era o 12º profeta, que é o ressurgimento dele, a volta dele. Só que o Khamenei, que é o líder atual supremo, o segundo líder supremo do Irã, ele resgata isso com muito mais força. Quando ele percebe que as forças jovens dentro do Irã querem modernizar o país. Aí ele fala, não, nós temos que doutrinar os nossos jovens de uma maneira melhor. E aí ele faz uma fusão entre a noção da Revolução Islâmica com esse mahdismo, que é essa ideia do retorno desse 12º imã. E assim, é uma coisa muito apocalíptica, é um culto. E se a gente não entender isso, a gente não entende alguns dos movimentos. E o que é o Irã? E esse culto ele diz o seguinte, que o objetivo do mundo islâmico, ou essa revolução, essa mudança de mundo, vai acontecer com 5 etapas. Primeiro, você vai precisar ter uma revolução islâmica. Depois você tem que ter um regime islâmico. Depois um governo islâmico. Depois uma sociedade islâmica. E por fim, uma civilização islâmica. O Irã entende que ele satisfez a etapa 1 e 2, a revolução e o regime. Ele não tem um governo totalmente islâmico ainda, na cabeça deles, no entendimento deles, tão longe de ter uma sociedade e a civilização menos ainda, que é o mundo inteiro subjugado ao Islã. Então eles trabalham com essa lógica. E quem está crescendo dentro da guarda revolucionária, por exemplo, quem é promovido, não é o cara mais técnico, mais competente, mas é aquele mais fanático. Então a gente tem um exército de gente fanática dentro de uma guarda revolucionária que não é o exército do país. Não sei se todo mundo entende isso, né? A Revolução Islâmica ela resolveu criar um exército paralelo. Se fosse uma guarda nacional, digamos assim. Isso, mas com o objetivo de guardar a revolução. Porque, claro, né, se é um ditador, qual que é o seu medo? Aqueles que têm armas vão te derrubar. Como você não pode confiar no que tem armas, você cria forças concorrentes. E aí ele criou uma força ideológica, religiosa, armada, que é muito mais poderosa que o exército hoje. E essa força só tem um objetivo: guardar a revolução, os preceitos dessa doutrina religiosa que eles acreditam.